Era uma noite escura e tempestuosa quando Roberto, um empresário bem-sucedido de meia-idade, decidiu compartilhar uma experiência que marcou sua vida para sempre. Ele estava sentado em uma cadeira de couro em seu escritório luxuoso, com uma expressão tensa no rosto. A chuva batia violentamente nas janelas, criando uma trilha sonora sinistra que parecia adequada para a história que ele estava prestes a contar. Foi há alguns anos, numa noite exatamente como esta, começou Roberto, a voz tremendo ligeiramente. Eu estava voltando do trabalho, cansado, ansioso para chegar em casa e aproveitar a companhia da minha esposa, Helena. A chuva caía pesada, e eu mal podia ver a estrada à minha frente. Ele fez uma pausa, enxugando uma lágrima solitária que escorria por sua bochecha. Minha sogra, Dona Marta, morava conosco. Ela era uma mulher de espírito forte, sempre cheia de vida, mas naquela noite, algo parecia diferente. Roberto tomou um gole de água, tentando se recompor antes de continuar. Quando entrei em casa, senti um frio estranho no ar, como se a própria casa estivesse tentando me avisar de algo. Helena estava na cozinha, preparando o jantar, e Dona Marta estava sentada na sala, olhando fixamente para a janela. Boa noite, Dona Marta, eu disse, tentando soar normal, mas ela não respondeu. Só ficou lá, com os olhos vidrados, como se estivesse vendo algo que eu não podia ver. Ele respirou fundo, tentando afastar as memórias assustadoras. Eu me aproximei dela e toquei em seu ombro. Foi quando tudo começou a ficar realmente estranho. Ela se virou para mim, mas seus olhos estavam diferentes, como se não fossem mais dela. Ela sussurrou algo que eu não conseguia entender, mas a sensação de terror que aquelas palavras me causaram era palpável. Roberto fechou os olhos por um momento, como se revivesse o horror daquela noite. Helena veio correndo quando ouviu meu grito. Eu nunca tinha sentido tanto medo em minha vida. Dona Marta começou a falar em um idioma que não reconhecíamos, e seu corpo tremia de uma forma antinatural. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. Chamei um médico, mas ele não soube explicar o que estava acontecendo. A situação só piorou. Dona Marta passou a noite toda murmurando palavras incompreensíveis e olhando para algo que não estava ali. Aquela visão me assombrava. A chuva lá fora parecia aumentar, como se acompanhasse o ritmo da história. Na manhã seguinte, ela estava diferente. Parecia mais velha, frágil, como se tivesse perdido anos de vida em uma única noite. Tentamos conversar com ela, mas tudo o que ela conseguia dizer era que algo estava vindo para nos buscar. Roberto fez uma pausa, sua voz se quebrando. Helena e eu não sabíamos o que fazer. Decidimos levar Dona Marta a um psiquiatra, mas no caminho, algo inacreditável aconteceu. O carro parou de funcionar no meio de uma estrada deserta, cercada por árvores altas e sinistras. A chuva batia forte no teto do carro, e Dona Marta começou a gritar desesperadamente. Aquilo não era um grito humano, ele disse, a voz quase inaudível. Era um som que parecia vir das profundezas do inferno. De repente, ela se calou e seus olhos voltaram ao normal. Ela olhou para mim e disse, é tarde demais. Eles estão aqui. Roberto segurou a cabeça entre as mãos, tentando conter as lágrimas. Aquela foi a última vez que vimos Dona Marta com vida. Ela morreu naquela noite, e desde então, nossa casa nunca mais foi a mesma. A sensação de que algo está nos observando nunca nos deixou. Ele olhou diretamente para a câmera, os olhos cheios de dor e medo. Eu nunca contei essa história a ninguém, mas sinto que as pessoas precisam saber que existem coisas além da nossa compreensão. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas sei que algo sombrio e maligno tocou nossas vidas. A voz de Roberto estava embargada, quase um sussurro. Era uma noite chuvosa, com trovões cortando o céu e a chuva batendo forte contra as janelas. Dentro de uma imponente mansão, uma mulher de aparência elegante, com longos cabelos loiros e um semblante carregado de tristeza, sentava-se em frente a uma lareira crepitante. A luz do fogo refletia em seus olhos, que brilhavam com uma mistura de medo e dor. Ela se chamava Helena, e aquela noite, sentia, seria o momento de compartilhar sua história. Obrigada por estarem aqui.
Tenho algo que preciso compartilhar. É uma história que carrego comigo, um peso em meu coração que não consigo mais suportar sozinha. Era uma noite como essa, há exatamente um ano. Minha filha, Alice, e eu estávamos aqui, nesta mesma sala, aproveitando o calor da lareira enquanto a tempestade rugia lá fora. Helena respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Alice sempre foi uma menina especial. Tinha um talento incrível para a música e uma imaginação que ultrapassava os limites do comum. Naquela noite, enquanto eu lia um livro, ela estava sentada no tapete, desenhando. De repente, ela olhou para mim e disse algo que me gelou a espinha. Mamãe, tem alguém lá fora. Ela fez uma pausa, fechando os olhos enquanto uma lágrima descia por seu rosto. Eu olhei pela janela, mas só vi escuridão e a chuva torrencial. Tentei acalmá-la, dizendo que provavelmente era apenas sua imaginação. Mas Alice insistiu, seus olhos grandes e assustados fixos na janela. Ela disse que uma mulher estava lá fora, chamando por ela. Fiquei preocupada, mas ainda cética. Afinal, quem estaria lá fora em uma noite como aquela? Decidi verificar, mais para tranquilizá-la do que por acreditar que havia algo lá. Peguei um guarda-chuva e saí. A chuva era gelada e pesada, tornando difícil ver qualquer coisa. Chamei, mas ninguém respondeu. Voltei para dentro, encharcada e tentando esconder meu nervosismo. Quando entrei, encontrei Alice olhando fixamente para a lareira. Ela disse, com uma voz que parecia distante, Mamãe, ela está aqui dentro. A voz de Helena tremeu, e ela apertou as mãos no colo, tentando manter a compostura. O que aconteceu depois é algo que nunca esquecerei. A lareira, que estava queimando normalmente, começou a emitir um som estranho, como um sussurro. Alice se aproximou, seus olhos hipnotizados pelas chamas. Eu tentei segurá-la, mas ela parecia ser puxada por uma força invisível. Desesperada, puxei-a para trás com toda a minha força, e naquele momento, a lareira explodiu em uma chama brilhante. Nós caímos para trás, ilesas, mas a sala ficou em silêncio mortal. Foi então que eu a vi. Helena fechou os olhos novamente, revivendo o terror. Uma mulher, vestida com roupas antigas e encharcada, estava de pé ao lado da lareira. Seu rosto era pálido, seus olhos vazios, e uma tristeza profunda emanava dela. Ela não disse uma palavra, apenas olhou para Alice com uma expressão que misturava dor e anseio. Em um instante, ela desapareceu, deixando apenas a sensação de frio e um vazio assustador. Desde aquela noite, Alice não é mais a mesma. Ela continua a desenhar aquela mulher, descrevendo detalhes que ela nunca poderia ter inventado. Consultamos psicólogos, médiums, mas ninguém consegue explicar. Algumas noites, ainda ouço sussurros perto da lareira, e sinto que ela está tentando voltar. Temo pelo futuro da minha filha, e cada noite de tempestade me faz reviver aquele terror. Helena enxugou as lágrimas, sua voz um sussurro rouco. Essa é minha história. Compartilho com vocês não para assustá-los, mas para alertá-los de que há coisas que nossa compreensão não alcança. Protejam seus entes queridos e nunca ignorem os avisos das crianças. Obrigada por ouvirem. Ela se levantou, tentando recompor-se. Se vocês gostaram desta história, por favor, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perderem nossas próximas histórias. Sua presença e apoio significam muito para nós. Até a próxima! Com um último olhar para a lareira, Helena saiu da sala, deixando a história ecoar na mente de todos que a ouviram. A tempestade continuava lá fora, mas dentro daquela casa, um silêncio pesado e cheio de mistério prevalecia. Na penumbra de uma sala luxuosamente decorada, a lareira crepitava com vigor, lançando sombras pelas paredes ornadas de quadros antigos. Sentado em uma poltrona de couro, um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e expressão séria, olhava para o fogo com olhos distantes. Ele limpou a garganta, o som ecoando suavemente na sala silenciosa. Era uma noite como esta, ele começou, sua voz carregada de emoção. Eu era apenas um menino, não tinha mais de 10 anos. Minha mãe, uma mulher forte e determinada, sempre fazia questão de nos manter seguros,
mesmo nas piores tempestades. Naquele dia, o céu desabou. A chuva batia nas janelas com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando nossa casa como flashes de uma câmera. Ele fez uma pausa, olhando fixamente para o fogo, como se estivesse revivendo cada momento. Minha mãe me levou para a sala de estar, onde tínhamos uma lareira semelhante a esta. Ela acendeu o fogo e me abraçou, tentando me confortar. Mas havia algo naquela noite, algo diferente. O vento parecia sussurrar segredos sinistros, e eu sentia um frio que não vinha do clima. O tempo passava devagar. Cada trovão parecia um rugido de uma criatura monstruosa. Foi então que ouvimos um som fraco, mas distinto. Alguém batia na porta. Minha mãe, sempre cautelosa, foi verificar, me deixando sozinho na sala. Lembro-me de sentir um arrepio na espinha enquanto a esperava voltar. O som das batidas parecia crescer, mais insistente, mais desesperado. Ele respirou fundo, a dor visível em seu rosto. Minha mãe voltou, mas não estava sozinha. Atrás dela, havia uma mulher. Ela estava encharcada, os olhos arregalados de terror. Disse que seu carro havia quebrado e pediu abrigo até que a tempestade passasse. Minha mãe, sempre compassiva, deixou-a entrar. A mulher se sentou perto da lareira, tentando se aquecer. Havia algo nela que me incomodava. Seus olhos, eles pareciam vazios, sem vida. Passaram-se algumas horas. A tempestade não dava sinais de cessar. Eu me senti estranho, como se algo maligno estivesse nos cercando. Minha mãe tentou acalmar a mulher, mas ela só murmurava palavras desconexas, como se estivesse em transe. Foi então que as luzes se apagaram. Ficamos apenas com a luz da lareira e o som incessante da chuva. Minha mãe me segurou mais apertado. De repente, a mulher se levantou. Seu rosto estava distorcido, e ela começou a gritar. Gritava coisas horríveis, acusando minha mãe de coisas que não faziam sentido. Eu estava paralisado de medo. A mulher avançou em direção a nós, e minha mãe tentou protegê-la. Então, algo inexplicável aconteceu. A lareira, que estava apenas aquecendo a sala, explodiu em uma chama gigantesca, iluminando tudo com uma luz assustadora. A mulher deu um grito horrível e desapareceu. Não como alguém que foge, mas como se tivesse se desintegrado no ar. Ele enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto. Minha mãe e eu ficamos ali, em choque, sem saber o que fazer. Quando a tempestade finalmente passou e a luz voltou, procuramos por vestígios da mulher, mas não havia nada. Nenhum sinal de que ela havia estado ali. A porta estava trancada, as janelas fechadas. Ninguém além de nós dois. Ele olhou para a câmera, sua voz tremendo. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite. Foi real? Foi uma alucinação causada pelo medo? Só sei que desde então, cada vez que ouço o som de uma tempestade, lembro-me daquela noite da mulher de olhos vazios. E me pergunto, quem ou o que era ela? Ele fez uma pausa, permitindo que a tensão se dissipasse lentamente. Obrigado por ouvirem minha história. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seus comentários. Nos vemos no próximo vídeo.